Olá, seja bem-vindo. Está começando 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje, em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje, no 27 segundos, eu recebo aqui nos estúdios, ao vivo, o cabo Sérgio Rafael, ele que é deputado estadual do PSL. A gente vai conversar sobre a atuação do deputado na Assembleia Legislativa. Assumiu aí na Assembleia por 121 dias o mandato como titular, mas há algum tempo vem tendo boas votações, especialmente com sua base eleitoral lá em Campina Grande. Ele já disputou para vereador em Campina Grande, teve uma boa votação, 2 vezes candidato a deputado estadual, com votações também significativas. É claro que por conta dessas composições, dessas coligações partidárias, ele não conseguiu a eleição entre os 36 titulares. Mas como suplente, assume pela primeira vez o mandato e assume na base de sustentação política do governador Ricardo Coutinho. A partir de agora a gente conversa com o cabo Sérgio Rafael. Seja bem-vindo, deputado. Prazer tê-lo aqui no 27 segundos na RCTV. Para mim é uma satisfação estar aqui, né? Quero de antemão agradecer a Deus essa oportunidade e a você que está nos dando, me convocando para participar, né? A todos os paraibanos, aos policiais e agentes, quando eu digo agentes policiais, todos da segurança pública, né? E dizer que estou aqui à disposição para a gente bater esse papo, né? E que estamos aí para, dentro desses 120 dias, trabalhar como se fossem 4 anos, né? Uhum. Pois é, procurar recuperar esse tempo todinho dentro de 121 dias não é fácil. Mas sua atuação, o senhor quer deixar que marca nesses 120? Qual marca nesses 121 dias? Nós queremos, um dos nossos objetivos, Hermes, é trazer a melhoria da segurança pública no modo geral, né? A gente pretende profissionalizar cada vez mais a estrutura de leis da Polícia Militar, o exemplo da Polícia Civil, né? Levando para a Assembleia algumas modificações de Código de Ética, por exemplo, da Polícia Militar, que é uma reivindicação antiga da Polícia Militar, né? Entre outros, carreira e remunerações. E aí a gente vai conversando para ver, junto com diálogo com o governo do Estado, para a gente tentar ir aprovando e votando essas matérias lá na Assembleia Legislativa. Como é que foram esses primeiros dias de atuação na Assembleia Legislativa? Já está à vontade no plenário? Eu estou bem, estou à vontade, tenho um conhecimento com a oposição em situação, até mesmo porque muitos também moram na cidade de Campina Grande, né? E outros já tinham participado de algumas audiências públicas, né? Já tinham nos cedido o espaço na Assembleia para discutir sobre segurança pública do Estado. Então não teve dificuldades de chegar lá. Fui bem acolhido, por sinal, pelos 35 deputados e estamos aí. Uhum. Deputado, o senhor falou que sua prioridade é um trabalho sobre segurança pública. Qual é a avaliação que o senhor faz hoje da segurança pública na Paraíba? Nós temos 2 momentos na segurança pública do Estado. Nós temos 2 momentos porque eu quero dizer que eu entrei na Polícia Militar em 99. Então, em 99, quando eu entrei, governos passados, que eu não vou citar nomes, eu entrei numa polícia sucateada, por exemplo. Era uma polícia que era um Gol com 2 portas, né? Os policiais, na época, usavam o 38, quando na maioria das vezes nem munições tinha, né? E ali normalmente o patrulheiro, que era aquele que dá a segurança da viatura, ele não tinha portas de saída por trás, era um Gol de 2 portas. Quando, na verdade, até o motorista, que eu era motorista na época, para sair teria que ser pelo um gancho ou até mesmo pelo alicate para puxar a porta para abrir. Então nós temos 2 momentos. Do sucateamento, né? Aí nesse período antes de 99, nós temos também uma dificuldade de concurso público,
ou seja, houve uma lacuna de 8 a 10 anos sem concurso para a polícia, né? Então, antes desses 10 anos, era a cada 6 meses tinha um concurso, e aí ia compondo com aquele pessoal, ia para a reserva e ia compondo as vagas. E com essa lacuna deixada, quando assume o governo Ricardo Coutinho, tem hoje um déficit de policiais, e também ele faz um trabalho de forma que o pouco que fez já foi um máximo para quem estava no sucateamento, que estava a segurança pública no Estado. Uhum. Né? Certo. O senhor acha que hoje a atuação da Polícia Militar tem um reconhecimento da sociedade? Eu acredito o seguinte, que é preciso a gente fazer uma equiparação do seguinte, veja bem, a sociedade ela precisa saber, e eu gosto de deixar isso bem claro, que a polícia, o policial, ele todos os dias sai de casa, mas não sabe se volta. Essa é a grande missão, a gente sair de casa e voltar. Mas a maioria das vezes você sabe que ficamos pelo caminho, em busca do dever cumprido, né? Então a gente faz muitos apelos à sociedade, para que tenha mais um apego melhor, um tratamento melhor com a polícia, com a segurança pública no modo geral. Claro, em todas as instituições, vai ter um mau policial, vai ter um mau juiz, um mau promotor, um mau político. Então, a Polícia Militar não vai ser diferente, os bombeiros não vai ser diferente. Então, por isso aí, às vezes, querem tirar de uma falha de algum, todo o povo da polícia. Mas a Polícia Militar, para você ter uma ideia, se tiver um exemplo que eu vou dar, um tiroteio agora mesmo aqui fora, a tendência é que quem tiver aqui próximo corra de perto daquele tiroteio, né? Enquanto a Polícia Militar está lá do outro lado, no Valentina, vai vir correndo para cima do tiroteio. Eu às vezes fico a pensar que o policial, ele quando entra na polícia, ele perde o sentido da vida. Né? Porque normalmente o cidadão comum perde o senso do perigo. O senso do perigo. Essa é a melhor frase. O senso do perigo. Por quê? Porque o cidadão comum, ele corre dos tiros. E o policial vai para cima para prender o cabo que está fazendo a disparo de arma de fogo. Né? Certo. O senhor tem a sensação também, que é muito repetida na mídia de uma forma geral, de que a polícia, de uma forma geral, Polícia Militar, Polícia Civil, enxuga gelo hoje no Brasil? Isso aí, essa palavra enxuga gelo, ela já vem tão tocada, tão trabalhada, que ela já perdeu sentido também. É redundante, mas né? mostra bem a situação a que o Brasil chegou. Mas aí vem a história. Normalmente a sociedade não acompanha, não a sociedade do modo geral, mas parte da sociedade não acompanha as mudanças na legislação que está existindo. Por exemplo, nosso Código Penal é de 1945. Mas não houve mudança para agravar mais a questão do crime. Houve mudança para melhorar para o criminoso. Por exemplo, eu tenho fatos aqui na cidade de Campina Grande que um indivíduo só, ele foi preso no período de um mês, 5 vezes. Aliás, no período de 2 meses, 5 vezes. Ele roubou uma moto, foi preso, pagou fiança, foi solto. Roubou um carro, foi preso, pagou fiança, foi solto. Então, assim... Então não é enxugar gelo, é a falta de interesse dos legisladores, dos nossos deputados federais e senadores, criarem, na verdade, um senso de responsabilidade com a sociedade brasileira e criar normas, leis, que na verdade punam o indivíduo criminoso. Porque o cidadão de bem ele já não aguenta mais. E até mesmo que com esse plebiscito que houve naquela época do desarmamento, tiraram de uma vez por todas, desarmar a sociedade. Você é contra ou a favor do desarmamento do cidadão comum? Eu sou contra. Eu acho que deveríamos mudar esse estatuto, acabar com esse estatuto, qualificar o homem de bem, para que ele na sua residência, eu digo qualificar, não é ele pegar a arma e ir para o bar, não é ele pegar a arma e sair no meio da rua e dar um tiro, mas qualificar para que ele tenha um curso de psicologia, tenha um trabalho com a arma, para que ele saiba conduzir tudo aquilo ali, numa situação de perigo. Então, assim, é importante que mude isso aí, mude essa legislação que aí está, dê mais credibilidade para o homem, o cidadão de bem, poder ter sua arma dentro de casa e se defender. Porque não tem lógica, eu mesmo sendo protetor da vida, eu acho que a vida é o máximo de tudo que o homem tem
em si é a vida. Mas nós não podemos dizer que o indivíduo que invade a casa de um cidadão de bem para estrupar, para matar, para roubar, a gente pode alisar da mesma forma que um cidadão comum, um cidadão de bem. Não, então deve ser tratado de duas maneiras. Primeiro, que o homem de bem tem a sua arma para se defender e entrou na residência, ele seja amparado por lei para ele usar os seus artifícios que aí ele tiver em mãos. Em defesa da propriedade. Em defesa da vida, da propriedade, da vida e da família. Em primeiro lugar, da vida e da família. Da vida e da família, que é mais importante. E também a situação de endurecer essas normas, né? Endurecer essas leis. Eu gosto muito de dizer, Hermes, um exemplo de presídios. No presídio nós não temos código penal lá dentro, nós não temos código de processo penal, nós não temos regras. Mas lá, o indivíduo criminoso que está lá cumprindo uma pena, ele deixa um objeto lá, passa o dia, noite e uma semana e ninguém vai lá roubar não. Sabe por quê? Porque lá o Estado é forte. Lá se roubar, morre. É o Estado paralelo. É o Estado paralelo, o Estado criminoso. Né? Enquanto no Brasil, o indivíduo comete vários crimes constantes e paga a fiança e vai para casa. Aí a culpa nem é da polícia, nem é do governo e nem é do judiciário. A culpa eu só tenho a colocar no Legislativo Federal, que é quem muda as leis. Quando querem fazer uma PEC para mudar alguma coisa, eles mudam do dia para a noite. E por que não enrijece essa lei da gente? Certo. Essas normas. Mas o senhor acha que o armamento não poderia aumentar os níveis de violência, não? Eu acho que não. Eu acho que não. Pelo contrário. Nós teríamos menos cidadão de bem mortos. Nós teríamos menos cidadão de bem mortos. Porque quando eu digo liberar para que ele possa ter sua arma, eu disse aqui antes, que ele faça um teste psicológico, que ele tenha um treinamento, que ele tenha toda uma... Como é feito com o policial, como é feito hoje com o vigilante que trabalha em empresa privada, da mesma forma, saber conduzir a arma na hora de ser usada. Então, o crime, se houver, a morte, se houver, vai ser também do criminoso, porque hoje já está morrendo um lado. Ok. Bom, a gente vai a um intervalo e volta em seguida nessa entrevista com o cabo Sérgio Rafael, ele que é deputado estadual do PSL, assumiu a Assembleia Legislativa recentemente, na vaga do deputado Zé Paulo de Santa Rita. Zé Paulo, que está doente, né, teve uma licença médica de 121 dias e o deputado Sérgio Rafael ocupa essa vaga lá na Assembleia como titular do mandato. Fique ligado e a gente volta em seguida com 27 segundos, é rapidinho o nosso intervalo. De volta com 27 segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. E a gente está conversando hoje com o cabo Sérgio Rafael, deputado estadual do PSL. A gente vai voltar aqui conversar com ele que estava defendendo o fim do Estatuto do Desarmamento, ou pelo menos a mudança do Estatuto. Aí eu vou, para a gente esclarecer bem esse assunto, o senhor defende o fim ou defende a mudança? Eu defendo o fim do Estatuto do Desarmamento, de forma que o cidadão de bem, o cidadão que não tenha restrições judiciais com problema de crime, o cidadão bons antecedentes, residência fixa, né? E que esse cidadão, ele possa ter em sua residência a sua arma. Se for no sítio, uma boa dose de repetição, um exemplo, né? Porque o sítio é mais abrangente. E se for em sua residência, uma pistola, né? De estrutura boa ou uma arma que ela achar mais adequada para defender a sua família. Certo. O que é que o senhor acha da imputabilidade aos menores? O que é que o senhor acha dessa posição da legislação brasileira que protege os menores? Muitas vezes isso é uma prática corriqueira e a gente vê isso sempre no noticiário, menores de idade assumindo que atiraram no meio de 10 maiores, o menor vai e assume que foi ele que atirou numa vítima, na certeza de que em pouco tempo estará fora das punições. Veja bem, nós falamos agora há pouco de Estado fraco e de Estado forte, né? Em países desenvolvidos, ou até mesmo, eu vou tirar como exemplo a Indonésia. Na Indonésia, com 8 anos de idade, um indivíduo que comete um crime, ele já vai para a prisão. Isso eu quero dizer que com 8 anos a pessoa já está com uma personalidade formada de que cometeu o crime tem que ir para a prisão? Não, eu não quero dizer isso.
Mas no Brasil é uma falta de respeito. Veja bem, o indivíduo com 17 anos e 6 meses, se colocar perto de mim, dá 2 de mim, a maioria das vezes. Então esse indivíduo, sabendo que é inimputável perante a lei, sabendo que pode cometer crimes e que vai ficar na impunidade, porque na realidade fica mesmo, né? Há quem defenda que não, porque o estatuto do adolescente, ele dá 3 anos fechado ao adolescente. Mas é muito difícil um adolescente pegar 3 anos fechado, né? Então, assim, eu defendo a menoridade penal, é preciso fazer isso, mas é preciso também, tudo isso aí também traz um problema, traz uma problemática que é preciso também explicar aqui. É um assunto muito longo. Por exemplo, é preciso primeiro que também crie novas leis para que nós primeiro pegamos esses cidadãos aí que estão envolvidos nesse Lava Jato, que roubam o dinheiro do país. Por exemplo, que é dinheiro que vinha para políticas públicas de segurança, de educação, de saúde, entre outras coisas, e ia diretamente para os jovens, né? Então é preciso primeiro pegar os peixes grandes, né? Puni-los, não da forma que está sendo punido. Você observa que esse caso da Lava Jato é um caso muito interessante. O cara roubou, o indivíduo lá criminoso roubou 20, não sei quantos milhões, que eu não sei nem a cifra, de quantidade de valores. E aí ele diz, não, eu vou fazer uma delação premiada. Vou fazer uma delação premiada. Aí vai com uma delação premiada para tirar 1 ano e meio, botar uma pulseirinha. E eu estava olhando, um dia eu estava em casa olhando o cara que tinha feito recentemente uma delação premiada. Como é que um cara fez uma delação premiada, acusando o outro, tem uma estrutura de vida que, no meu ver, compensou para ele roubar. Esse cara, ele era para ficar só com a roupa do corpo. Ele vai ficar em casa, geralmente é uma casa que tem uma boa estrutura, tem uma piscina, tem uma churrasqueira. Academias. Né? Tem academias, tem tudo. Não há vigilância 24 horas e com certeza, claro, após ele fechar a sua residência, ele pode tomar confortavelmente seu uísque, assistir sua televisão, né? Vai ficar tudo em paz com ele. Pronto, então esse cidadão, para ele compensa o crime, né? Esses que roubaram aí compensa, por causa da nossa legislação. E não querem endurecer não querem melhorar não. Então, assim, é preciso que nós façamos também esse trabalho lá em cima, de mudança, roubou, a quantidade, você pegou 10 anos, você vai tirar 10 anos, meu irmão. Um cara que comete um crime, que pega 10 anos, Hermes, ele que vai passar 10 anos preso, quando ele sair, aí ele está regenerado. Eu não tenho dúvida disso. Mas aí vem a história do menor abandono, do menor criminoso, né? Que foi a sua pergunta. Então, esses menores, a maioria das vezes, observem que tem também filhinho de papai envolvido, em estoura banco, né? Vendendo drogas, né? Vendendo armamentos. Tem também filho de papai envolvido nisso aí. Mas uma grande parte são dessas pessoas que não teve uma política pública voltada para a família, para eles, né? Então é preciso mudar a legislação? Sim. É preciso mudar lá em cima para prender esses peixes grandes e aqui embaixo dizer aos menores, olha, a partir de 12 anos, meu amigo, a partir de 14 anos, meu amigo, velho, tu vai responder igual ao maior, viu? Eu entendo dessa forma. A partir de? 14 anos. 14 anos. 14 anos. Eu defendo que com 14 anos, um cidadão com 14 anos, ele já pode ser pai de família. Né? Eu conheço muitos que tem 14 anos, é pai de família, trabalhador, você acorda de 4 horas da manhã, vai trabalhar, pega uma motozinha, vai para o emprego, volta e assim, vive a vida e ainda cria um filho. Então, quer dizer, o crime só é para quem quer mesmo, né? nessa situação. Né? Então, eu entendo que 14 anos o cidadão ele já tem um discernimento do que é bom e do que é ruim. Você quer ver, pega um cara de 14 anos, manda ele pegar numa brasa. Pega uma ruma de fogo, pega na brasa, ele não pega. Porque ele tem discernimento, ele tem consciência. Pega uma criança de 8, 9 anos, talvez você engane e ela pegue. Por alguma troca de alguma coisa. Agora, um cara de 14 anos, eu acredito que ele já está preparado para responder pelos seus crimes. Deputado, o senhor acha que a pena contra quem comete crime contra um agente de segurança pública, ela tem que ser tratada da mesma forma que há um crime hediondo? Nós já tivemos uma alteração agora na lei que quem cometer crime contra agentes públicos, ele já responde, de segurança, já responde como hediondo. Como hediondo. Mas o senhor acha que isso foi um avanço na lei, na legislação?
Não, eu não acho que foi um avanço. Eu acho que não, porque, veja bem, eu acho que o indivíduo ele tem que respeitar o Estado. Ele tem que respeitar o Estado. Não é agravando a lei porque matou um policial que o negócio vai dar certo. Ele tem que respeitar o Estado. Ele tem que saber que não pode matar um agente de segurança. Ele tem que saber que não pode matar um pai de família que está trabalhando como mototaxista, como feirante, como qualquer outra profissão. Ele tem que saber que não pode. Ele tem que saber que a lei é dura e ele vai ser punido com aquilo ali. Tá entendendo? Então, o fato de matar um policial, ele tem que saber também que as coisas não vão ficar fácil. Não é fácil também não, porque senão fica uma situação muito delicada para a sociedade. Se a polícia começar a fechar os olhos com medo de trabalhar, né, pelas essas questões da legislação da gente, aí você vai ver que a criminalidade ela vai surtir, ela vai aumentar nesse sentido, né? Nesse sentido. Já, como eu disse anteriormente, com a fragilidade do nosso ordenamento jurídico brasileiro. Bom, deputado, não tem jeito. A gente está avançando nesse debate sobre segurança pública, sobre seus posicionamentos em relação à punição de crimes no Brasil. Aí não tem como eu deixar de fazer essa pergunta. O senhor é contra ou a favor da instituição de pena de morte no Brasil? Veja bem. Hoje, quando eu vi aquele pessoal ali, envolvido na Lava Jato, que saiu com delação premiada, que estava numa casa que nunca nós, trabalhando a vida todinha, vai comprar um quarto. Não vai fazer uma piscina daquela. Quando eu vi aquele indivíduo daquela forma, eu fiquei temeroso em dizer que era a favor da pena de morte. Tá entendendo? Eu acho que o Brasil não tem preparação para a pena de morte. Eu acho que tem preparação para uma prisão perpétua. Pelo menos o cara está vivo lá e está cumprindo a pena. Né? Mas hoje, no contexto geral, se botar pena de morte, só quem morre é pobre. Uhum. Então, o senhor, nesse momento, o senhor seria contra? Nesse momento, com a legislação que está hoje, com a fragilidade que está no contexto jurídico brasileiro, eu sou totalmente contra. Até mesmo porque o país enfrenta uma crise de instabilidade muito grande. Né? E aí já puxa essa história também política, que também é uma instabilidade que o Brasil passa por um presidente, né, que está fazendo umas reformas, tirando o direito do trabalhador, por exemplo, aí um presidente que a gente observou agora há pouco, teve uma pesquisa, ele teve 2% dos votos, ou seja, pode ter sido até mesmo alguém que mora perto da casa dele, ou até a vizinha ou família que votou nele, porque a sociedade não foi. A sociedade não foi. E esse cidadão está aí, já hoje na Assembleia Legislativa, um deputado dizia que o PIB tinha aumentado, que não sei o que lá tinha aumentado mais, e eu dizia, o senhor só esqueceu de falar de uma coisa, é que nós estamos com 14 milhões de brasileiros desempregados. Então, pode estar até bem, agora para as grandes multinacionais, para as estruturas de empresas, aí eu acredito que esteja bem, mas para aquele cidadão que é um pai de família, que ganha um salário mínimo, que está desempregado, a situação não é boa não. Né? E prisão perpétua, deputado, qual é a sua posição em relação a esse tema? A prisão perpétua eu traria da seguinte forma, né? Não seria generalizado no crime, mas um exemplo em agentes públicos que se envolvem com desvio de verbas públicas, que seria utilizado como nesses casos da Lava Jato aí, quem fosse condenado podia pegar prisão perpétua. Porque eles são os culpados, né? Eles diretamente são os culpados da falta de políticas públicas chegar aos menos favorecidos, né? Então, assim, nesses casos, em caso de tirar a vida, né? O cidadão que tira a vida do outro no trabalho, um assalto, um negócio assim, essas coisas mais graves, né? Coisas que não afetasse a vida e não fosse passivo de punições administrativas, eu não sou a favor. Seria a favor nesses aspectos. Ok, a gente vai para mais um intervalo, volta em seguida com 27 segundos, hoje conversando com o cabo Sérgio Rafael, ele que é cabo da Polícia Militar, que assumiu a Assembleia Legislativa recentemente, vai passar aí como titular do mandato 121 dias. Daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro bloco do 27 segundos. Fique ligado.
De volta com o 27 Segundos pela RC TV, canal 27 da NET Digital. A gente está conversando aqui com o cabo Sérgio Rafael, ele que é deputado estadual do PSL. Daqui a pouquinho eu retomo essa entrevista com o cabo Sérgio. Agora a gente vai ver como é que foi amanhã na Câmara Municipal de João Pessoa. Estava prevista a primeira audiência pública para debater a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Pois é, estava. Agentes de saúde estiveram na casa para conseguir apoio dos parlamentares e o que se viu foi muita confusão. Bate-boca, empurra e muita confusão. Os ânimos na Câmara de João Pessoa se esquentaram depois que agentes comunitários de saúde decidiram mais uma vez utilizar a casa para protestar. Enquanto parte da categoria se concentrava do lado de fora, outro grupo ocupava a galeria, pedindo apoio aos parlamentares para que a pauta de reivindicações seja discutida com a gestão municipal. Mais uma vez, eu boto como carro-chefe primeiro que o prefeito nos receba. Ontem foi a 5ª vez que foi marcada uma reunião com nossa categoria para que a gente pare as mobilizações que iriam nos receber. E nós fomos para lá, inclusive o líder da Câmara esteve presente, Elton René, e mais uma vez eles desmarcaram. Nossas pautas principais é que em 2014 o prefeito retirou uma gratificação nossa, legal, prevista no edital do último concurso. E a gente vem de 2014 até hoje, com essa defasagem salarial. A presença da categoria na casa foi um prato cheio para a oposição. Os agentes estão ocupando, estão fazendo o que lhes é de direito, lutando pelos seus direitos, pela sua dignidade, haja vista que tem um passivo de plano de cargos e salários, de gratificações, de condições de trabalho que precisa ser resolvido. Hoje é a votação, é a discussão da LOA, aliás da LDO, e nessa discussão eles querem estar inseridos, o que é muito justo. Coube ao líder do governo tentar defender a gestão municipal diante dos protestos. Houve sim reuniões, agora se não avançou da forma como a categoria queria, aí é paciência. Então você se avança nas discussões para poder chegar a um denominador comum. Mas houve sim 2 reuniões. Agora essas reuniões não chegaram ao objetivo deles. Então continuou as conversações. Agora é claro que houve alguns ruídos nas reuniões, houve algumas reuniões frustradas, mas a gente tem que entender que a prefeitura, ela não trata só com os agentes de saúde. Várias categorias, eu fiz parte de várias reuniões com outras inúmeras categorias e a gente tem que saber respeitar esse espaço das categorias. Para acalmar os ânimos, o secretário de Articulação Política da Prefeitura, Zene de Bezerra, que estava na casa para a audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias, prometeu receber a categoria. Eles já estão sendo recebidos. Inclusive, não é a primeira vez que a gestão recebe os agentes de saúde. Já umas 3, 4 vezes. Nesse momento, inclusive, conversei com um dos líderes ali, Júnior Leandro, que solicitou a audiência comigo e não com o prefeito. A gestão é feita de secretários, os secretários são auxiliares do prefeito e estão aptos também a tentar solucionar demandas como essa. Mas assim que a sessão ordinária foi encerrada para dar início à audiência pública, o clima esquentou ainda mais. Como os secretários municipais estavam na casa para debater a LDO, os agentes comunitários de saúde decidiram participar das discussões. A confusão começou do lado de fora da galeria, já que a porta de acesso foi fechada. Está acontecendo algo inédito na cidade. Em toda a história, nunca fomos restringidos no nosso direito de entrar na casa, como está acontecendo nessa gestão atual. Então nós queremos nada mais do que nosso direito, porque a casa é do povo. Assim que a audiência foi iniciada, a vereadora Sandra Marrocos pediu para o presidente da Comissão de Orçamento, o vereador Bispo José Luiz, para ceder o direito de fala a representantes da categoria. Pedido que foi reforçado pelo vereador Marcos Henriques, mas que não foi atendido pela mesa. Diante dos protestos, o presidente da comissão decidiu suspender temporariamente a audiência, dando origem a uma grande confusão. No tumulto, um dos manifestantes se acorrentou ao corrimão do plenário, mas foi retirado pelos seguranças da casa e pelos guardas municipais. Trabalhadoras terminam entrando em conflito. Isso me deixa imensamente chateada. A guarda municipal, os seguranças da casa e os trabalhadores da prefeitura. Foi isso que aconteceu aqui. Trabalhador contra trabalhador.
simplesmente porque os agentes tiveram 5 audiências marcadas com a gestão. Não foi nem desmarcada, foi dado cano. E hoje, uma solicitação minha, corroborada pelo vereador Marcos Henriques, para uma fala de 3 minutos, bastaria isso. Há todo um rito nessas audiências, o momento da voz era da secretária, os vereadores teriam assegurado as suas falas, a sociedade civil, as entidades que tivessem os seus representantes, todos iriam falar no seu momento. Agora, cada coisa na sua hora, no seu momento certo. Os parlamentares, então, decidiram se reunir com representantes da categoria e a audiência foi adiada. Está aí essa confusão na Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos voltar a conversar com o deputado estadual, cabo Sérgio Rafael, cabo da PM, o senhor representante da Polícia Militar. É da base do governo Ricardo Coutinho, assumiu lá um mandato como da base do governo. E como é que o senhor tem levado essas reivindicações da Polícia Militar para o governador? O que é que o senhor tem conversado com o governador a respeito das melhorias que o senhor pretende alcançar? Eu gosto muito de ser justo nas minhas palavras. Veja bem, o governador do estado, Ricardo Coutinho, ele vem desenvolvendo uma estrutura de trabalho em todo o estado da Paraíba, e eu estou acompanhando de perto isso aí, de forma que eu digo que vai durar, vai passar tempo para chegar um governador que tenha tanto compromisso com a sociedade paraibana nesse sentido. Eu digo porque eu acompanhei vários, agora depois tomei posse, nesses últimos 20 dias, eu estive em várias cidades, por exemplo, sob a inauguração da doutora, aliás, da ordem de serviço da doutora do Curimataú. Ora, você vê que lá esse pessoal daquela área é muito sofrida, não tem água, a dificuldade, a maioria das vezes, é um carro-pipa que é dependente de um político, ou uma lata d'água que é dependente do político. E o que é que faz o governador Ricardo Coutinho? É louvável a gente fazer uma informação dessa, porque, veja bem, com a chegada da água do Rio São Francisco, a cidade de Boqueirão, que também tirou a Campina, está tirando Campina Grande também do caos que estava instalado, o governador Ricardo cria um projeto de adutora Transparaíba. Olha mesmo, a água do Rio São Francisco, milhões foi gasto para chegar em Boqueirão, e o governo do estado, com recursos próprios, né, faz a Transparaíba. Essa Transparaíba levando água para 19 cidades do interior do estado. Aí você vai esconder uma obra dessa? Não tem. Até para a oposição fica difícil esconder uma obra dessa. Então, assim, vou falar de Campina Grande, a ordem de serviço que foi dada agora na PB 138. Essa PB 138, ela é na alça sudoeste, ela liga a cidade de Campina Grande a Catolé de Boa Vista. E eu lembro que outras eleições passadas, os candidatos chegavam lá, jogavam o barro, colocavam uns caminhões para jogar um entulho lá e uma máquina para espalhar. E quando terminava as eleições, essas máquinas iam embora. Aí ficava a gente lá, que eu moro lá próximo. Eu moro naquela área ali das Malvinas. E aí outros candidatos faziam isso. E Ricardo vai e, sem prometer, ele faz a PB 138. Quer dizer, uma reivindicação antiga nossa, daquela área ali. E agora ele anuncia o complemento, saindo de Catolé até o final da BR, chegando do outro lado. Então, quer dizer, em Campina Grande a gente pode falar da abertura da Almeida Barreto, né, do Cine São José, que 30 anos se passaram. Quer dizer, nós tivemos governador de Campina Grande e não foi feito. 30 anos se passaram. Do Parque Ecológico de Bodocongó, né, do Centro de Formação de Professores, que é no CAIC, próximo dali onde eu moro, né? Aí vem a estrada de Genipapo, que o pessoal, os agricultores vinham na buraqueira para a cidade de Campina Grande, pocinhos montados e chegando lá, saindo ali para o lado de Lagoa Seca, tudo asfaltado. O IPC, que era um local lá onde
os corpos eram jogados lá. Hoje tem um IPC que fica na Alta Sudoeste, construído na gestão de Ricardo Coutinho. Então, o Amigão, que era abandonado, também foi reformado. Então, é preciso trazer essa justiça nesse trabalho de Ricardo, do governador Ricardo Coutinho. Até eu digo que esse trabalho ele deve continuar. Tem que continuar. A Paraíba, para crescer, ela precisa continuar com esse trabalho, para que o povo tenha, na verdade, o recurso deles voltado para eles mesmos, né? Então, nós, quando falamos dessa estrutura toda de Estado, nós também sabemos da dificuldade que tem a segurança pública. E o governo do Estado não esconde isso. Eu alcancei várias vezes o governo do Estado falar da questão da igualdade entre ativos e inativos, da questão salarial. Certo. Né? A equiparação salarial. Isso é eu que estou pedindo, eu que estou dizendo. Não, o próprio governo do Estado reconhece esse caso. Então, um gestor que tem uma estrutura de trabalho dessa, para ele começar a iniciar um projeto de igualar ativo e inativo, eu acredito que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. O PCCR da categoria também é uma promessa de Ricardo Coutinho. Eu não acho dificuldade, inclusive já conversei com o Ricardo Coutinho sobre isso. Mas a gente está aí há pouco mais de um ano do final do mandato dele. Será que ele consegue implantar isso aí? Ora, pelo menos essas duas reivindicações da categoria? Ora, um governo que fala de adutora da Transparaíba, de levar água do Rio São Francisco para 19 cidades, esse homem, ele a qualquer momento ele faz de um dia para a noite. Né? Então não tem dificuldades. Eu acredito no projeto do governador Ricardo Coutinho, eu acredito que esse projeto deve continuar na Paraíba, né? E acredito que as promessas com a segurança pública, eu não tenho dúvida que o governador ele vai fazer. Porque não seria uma coisinha tão simples dessa que iria deixar maculada uma questão de uma instituição de 185 anos. Né? Nós precisamos rever a questão do RDPM. O RDPM é um regulamento disciplinar da Polícia Militar que ele precisa ser mudado, não vai gastar com nada. Mas também nós não podemos facilitar para o mal policial. Eu digo mais que nós devemos aprimorar de forma de que os mal policial a gente também consiga tirar dentro da instituição, através do novo Código de Ética. Né? Eu participei um tempo dessa composição do Código de Ética, mas depois pararam com esse projeto, mas agora, como deputado, já procurei o comandante-geral da Polícia Militar, falei sobre esses fatos, são casos, o Código de Ética não vai gastar com nada, né? Então, assim, a gente precisa... O Código de Ética é de quando? O RDPM, que é o Regulamento Disciplinar Militar, ele é de 81. Corresponde ao Código de Ética, né, da Polícia Militar, né? Seria uma comparação com o Código de Ética, certo, né? É o Código de Ética da Polícia Federal, um exemplo. O RDPM, ele foi copiado do Exército, veja bem, numa situação de guerra em 1945. Aí, em 81, o governador Buriti instituiu o Código de Ética, o RDPM. E daí para cá, não se mudou quase que nada. Recentemente, nós tivemos um avanço. E é preciso também falar disso aqui. Qual foi o avanço? No RDPM, o policial militar ele poderia ser preso por uma falta e ser colocado atrás das grades, porque estava escrito no regulamento disciplinar. E o governo do Estado, ele desfez isso, tirou a questão de prisão em xadrez de policiais, nessa questão de punição. Não existe mais isso. Mas tem situações dentro do RDPM que é preciso aprimorar, trazendo ele para a equiparação constitucional do direito ao cidadão, ao profissional de segurança pública. Diga aí um ponto que na sua opinião, precisa melhorar. Vamos colocar o seguinte, um código que você, para casar, precisa pedir autorização. Olha, isso é antiético, não está mais sendo usado, não é usado. Mas se um oficial, por exemplo, comandante de uma unidade, quiser exercer aquilo ali, ele vai e exerce, porque não está escrito. É como fez com essa questão da prisão. O governador tirou, ele não pode mais utilizá-lo, porque foi tirado do RDPM. Mas existe lá a questão, algumas situações que não vale nem a pena você estar questionando, porque é preciso mudar,
trazer para a responsabilidade do profissional de segurança pública e também trazendo para ele a responsabilidade de dizer que não vai ser fácil com o Código de Ética. Precisa dizer que, você é profissional de segurança pública, vai ser tratado como profissional. No entanto, você fique sabendo que as regras, ela pode ser até mais severas, mas, portanto, que seja direcionada e dentro dos contextos constitucionais da Constituição de 88. Ok, a gente vai para mais um intervalo e volta em seguida com o quarto e último bloco do 27 segundos. A entrevista está passando rápido. Quando o entrevistado é bom é assim, a entrevista passa rápida. Daqui a pouquinho a gente volta para o quarto e último bloco do 27 segundos, hoje conversando com o Cabo Sérgio. Fique ligado. De volta com o 27 segundos, o ex-vereador Renato Martins, do PSB, aceitou o convite para ser um dos assessores do senador Cássio Cunha Lima. Ele foi nomeado para o gabinete do Tucano, mas o seu partido aqui na Paraíba, o PSB, acha que ele deveria deixar a legenda. Hoje, essa defesa foi feita pelo deputado estadual Evásio Bezerra. Ele disse que há conflitos de interesse e não tem como Renato Martins permanecer no PSB. Não dá para conciliar as duas coisas, assessoria com o senador Cássio, assessoria com o Luciano Cartacho, assessoria com o Romero Rodrigues, são partidos que nos fazem a oposição. Para ele no governo? Aí isso aí tem que falar aí tem que saber do governador, tem que saber de algum secretário, aí não me cabe. Não me cabe fazer qualquer conjectura onde é que tem espaço para ele. Agora tem espaço sim, já está provado e comprovado no gabinete do senador Cássio. Essa questão é pacífica, definida e decidida. As especulações de bastidores para a eleição do governo do estado movimentam a Assembleia Legislativa. Para o deputado Bruno Cunha Lima, não adianta lançar nomes nem legendas. A disputa vai ficar entre 3 partidos. Nós hoje temos 3 partidos principais, não são apenas 3, mas 3 partidos principais no arco de alianças oposicionistas: o PSDB, o PSD do prefeito Luciano Cartacho e o PMDB do senador José Maranhão. Quando 2018 chegar, estarão à mesa os principais nomes para essa discussão. A começar pelo PMDB com o senador José Maranhão, o PSDB também conta com o nome de Cássio e, por fora, o prefeito Romero e também o PSD com o prefeito Luciano Cartacho. A diferença é que não há um só paraibano, de Cabedelo até Cachoeira dos Índios, de Princesa Isabel até Catolé do Rocha, que não conheça o senador José Maranhão ou o senador Cássio Cunha Lima. Então, o dever de casa do prefeito Romero e o dever de casa do prefeito Luciano Cartacho é atingir um nível de conhecimento que consiga consiga fazer com que eles cheguem à mesa de discussões de 2018, de debates sobre a candidatura oposicionista de 2018, com a mesma força política dos seus colegas aliados de mesa, senador José Maranhão e senador Cássio Cunha Lima. Portanto, eles precisam agora, nesse momento, gastar sola de sapato para se tornarem conhecidos estado adentro. As oposições se uniram e venceram as eleições no segundo turno. Agora eu não acredito que seja necessário nós termos 2 candidaturas oposicionistas aqui na Paraíba, tendo em vista a fraqueza de candidatos que o governo apresenta nesse momento de pré-campanha. O governo não tem nomes. Mais uma vez, assim como fez em 2016 nas eleições municipais de João Pessoa, como fez nas eleições de 2012, também aqui nas eleições de João Pessoa, teve que inventar um candidato aos 45 do segundo tempo e provavelmente vai reeditar a mesma técnica, a mesma tática para a eleição de 2018. Depois de amanhã tem audiência pública na Assembleia sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quem está se esforçando, convocando os paraibanos para o evento é o deputado Edmilson Soares. Ele é o presidente da Comissão de Orçamento e é também o relator do projeto. Quinta-feira nós estaremos aqui a partir das 9 horas com todas as entidades, convidamos todos os órgãos e o secretário Valdo de Souza e começaremos a audiência pública onde ele vai esclarecer todos os itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O senhor já se debruçou sobre esse projeto? O principal ponto dele é a estabilidade, é manter a estabilidade econômica do Estado? Manter a estabilidade e a transparência. Esse tem sido o foco de nosso questionamento, não somente o meu, como de toda a comissão.
Você acha que esse projeto passa sem dificuldades na comissão e no plenário? Não acho que passa. Agora nós precisamos debater, precisamos discutir com todas as categorias. Não é simplesmente chegar e passar, precisa ser discutido. O esporte também foi assunto hoje na Assembleia Legislativa. O deputado estadual Ricardo Barbosa vai disputar no próximo dia 9 o cargo de vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Ele vai para essa disputa tendo como presidente Ciro Delgado. É um ex-atleta olímpico que vai ser o candidato a presidente, e Ricardo Barbosa vai se candidatar à presidência da CBDA. Lembrando que a CBDA, a atual direção da CBDA, está envolvida em escândalo. Inclusive, houve uma operação da Polícia Federal que levou para depoimentos os atuais dirigentes da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos. Fui lembrado para disputar a presidência à CBDA, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, que é uma das maiores federações, se não a maior disputa aí com a de vôlei, como a mais forte, a mais pujante Confederação Brasileira de Esportes. E ela está sob intervenção, quase toda a diretoria presa pela Polícia Federal. E eu tive a honra de merecer a lembrança para disputar a presidência. Essa é uma disputa, na Unali eu integro a chapa como vice-presidente, mas em chapa única, não haverá disputa, a eleição será dia 9 de junho, e no mesmo dia 9 de junho haverá a disputa, e aí sim, com disputa, para a nova diretoria da CBDA. A sede da CBDA é no Rio de Janeiro, quer dizer, eu já estarei com essa missão na Unali, como tenho tido em Brasília, por isso as minhas ausências aqui na Assembleia, né, para cumprir essa participação na Unali e também ajudar os prefeitos da Paraíba na liberação de recursos lá em Brasília, com a experiência que acumulamos ao longo do tempo. Mas, como eu dizia, a sede da CBDA é no Rio, e aí eu, depois de muita negociação, agradeci o convite, mas terminei não conseguindo ficar fora e estou indicado, a chapa está sendo inscrita hoje, né, que é o último dia para inscrição, na condição de vice-presidente da Confederação Brasileira, o que é uma honra. Essa será uma disputa, a gente não sabe o resultado, uma disputa, inclusive, ferrenha, se presume, mas a gente está oferecendo essa contribuição, porque não podia deixar de atender da forma como foi formulado o apelo para que eu integrasse a chapa. Deixa eu retomar a entrevista com o deputado Cabo Sérgio Rafael, do PSL. Deputado, eu queria que o senhor explicasse, o senhor já me disse essa história lá na Assembleia Legislativa, e eu achei interessante, até porque eu acompanho política há algum tempo já, mas tem coisas na política que de vez em quando surpreendem a gente. Essa é uma curiosidade. O senhor não era de nenhum partido político, é isso? Isso. Como é que foi a disputa para um policial militar? Na verdade, o militar ele não pode se filiar a partido político, né? Então, quando chega no período eleitoral, ele participa das convenções. E as convenções integra-se aquele partido, aquela coligação, e ele passa a ser daquela coligação, né? Quando é eleito, ele toma posse naquele cargo e já fica fora da polícia, já fica agregado automaticamente. E quando não, volta para a atividade normal, né? Uhum. Que no meu caso eu voltei para a atividade normal. Aí também se desfilia do partido e... Sua filiação no partido político dura o tempo do seu mandato? Dura o tempo da candidatura. Não, eu estou dizendo no caso depois de eleito. Não, depois de eleito não tem mais essa regra. Essa regra é constitucional. Certo, tá entendendo? Ela é uma regra constitucional para todos os militares. Entendi. Né? Uhum. Aí quando você... Tanto que o senhor disputou por um partido, mas quando foi assumir pelo mandato, resolveu escolher outro. Que é da mesma coligação. Que era da mesma coligação, problema. Não tinha problema. Não tem problema. Mas o senhor tinha a prerrogativa de escolher o partido que quisesse. Daquela coligação, porque é só um partido. Qual era o partido que o senhor se candidatou? Eu concorri pelo PCdoB. PCdoB. Que era a coligação PCdoB, PV. O PCdoB hoje é aliado do prefeito Luciano Cartacha, aqui em João Pessoa. E também aliado do governo do estado, né? Tá num pé num, outro pé no outro. PCdoB, os comunistas são sabidos. Agora, deputado, PSL, o senhor continua no PSL? É sua pretensão? A nossa pretensão de ficar no PSL pela personalidade do presidente. Nós temos o presidente, o deputado Tião Gomes, que é uma pessoa muito, podemos dizer assim, séria nesse contexto.
Então eu acredito muito em Tião Gomes e por isso estou no PSL e por isso vou lutar a reeleição no PSL e trabalhar para a gente fazer um grande partido dentro do estado da Paraíba, o PSL. Talvez até, eu acredito, com o trabalho e a desenvoltura nossa, dos amigos, nós temos companheiros que trabalham nesse sentido, nós vamos arregimentar pessoas e provavelmente o PSL, como presidente Tião Gomes, sairá só nessas eleições futuras e elegeremos de 4 a 5 deputados, como sem dúvida do que estou dizendo. De 4 a 5 deputados estaduais? No próximo ano? No próximo ano. Mesmo independente dessas coligações, porque a reforma política pode mudar muita coisa aí, né? A reforma política, ela já muda, acabando as coligações. As coligações, então, é isso. Então, não é isso é justamente o que eu estou dizendo. Nós vamos trabalhar que se acabar com as coligações, beneficia o PSL? Não beneficia. Hoje, com as coligações, é interessante. No entanto, como já está para acabar, nós estamos trabalhando para fortalecer o PSL. Para quando chegar a alguma decisão, seja ela do Legislativo ou eleitoral, né, do TSE, dizendo que não vai ter mais coligações, um exemplo, que é um ano antes, né? Então a gente nós já temos um partido com estrutura de campanha de eleger de 4 a 5 deputados naquele partido, né? E não é difícil. Com a sinceridade que trata o partido Tião Gomes, né? Vitor, o que é um dos diretores também, a gente acredita que o PSL, nas próximas eleições, vai estar na Assembleia Legislativa com um dos maiores números de deputados eleitos em 2018. O senhor é candidato à reeleição? Sou candidato à reeleição. O senhor acha que, sem as coligações proporcionais, o senhor teria chegado entre os 36 deputados? Nunca. Não? Nunca. Por quê? Nunca. E por que essa confiança de que no ano que vem o PSL vai colocar lá 4 ou 5 deputados? É porque justamente é um partido só, onde vai todos concorrer por igual. Nas coligações, o que acontece? Eu já fui candidato na última eleição, em 2010, para deputado, e eu dormi com uma coligação e acordei noutra. Né? Porque se juntaram... É aquela história PT-PP. Isso, lá em Campina Grande. Um exemplo, Campina Grande. Campina Grande eu fui candidato a vereador, eu fui o 11º mais votado de Campina. E quando menos espero, dormi vereador e acordei sem mandato. Então, assim, essa questão de coligação é muito complicada. Mas se tiver a seriedade que teve essa última coligação que nós tivemos, por exemplo, que foi coordenada por Ronaldo Menezes, né, que elegeu o último deputado dos 36, Bosco Carneiro, sim, foi da nossa coligação. Sim, então nós elegemos 3 deputados. Né? Isso. Então imaginemos agora, com a seriedade que tem Ronaldo, Tião, e nós fazendo esse trabalho juntos. Nós vamos ter um partido onde todos vão ter, na realidade, o mesmo potencial de ser eleito. Né? Os 3 deputados que o senhor fala é Tião Gomes, Bosco Carneiro e Zé Paulo. Zé Paulo. Ok. Zé Paulo. Deputado, queria agradecer sua presença aqui no 27 Segundos na RCTV. Venha mais aqui, a gente vai conversar sempre, bater esse papo sobre política, principalmente sobre o ano de 2018. Afinal de contas, já estamos no ano pré-eleitoral. Muito obrigado pela presença no 27 Segundos aqui na RCTV. Antes de finalizar, pois não, eu quero deixar aqui bem claro o seguinte. Nós temos uma segurança pública hoje que não é a melhor do mundo, não. Como diz alguns que gostam de frisar, nós temos mas nós não temos uma segurança pública das piores, não. A Polícia Militar, a segurança pública hoje, de modo geral, os policiais civis, tem uma estrutura de trabalho diferenciada de 8 anos, 10 anos atrás. Os policiais hoje temos viatura, né? Nós temos armamento capacitado para enfrentar a criminalidade, nós temos as viaturas de estrutura boas para também enfrentar a criminalidade, mas nós temos ainda nossas pendências, nossas dificuldades, né? E aí essas dificuldades eu acredito que a gente vai conquistando e melhorando, né? Então tem a questão dos ativos e inativos da Polícia Militar, isso a gente vai tratar com o governo do Estado, de forma que o governo comece a olhar para essa questão com mais carinho, com mais cuidado, para que a gente saia esse ano de 2018
com toda uma estrutura montada, com tudo, porque esse projeto, quando eu digo isso aqui, eu falo nesse projeto que está hoje instalado no estado da Paraíba. Esse projeto tem que continuar. Se você me perguntar, você sabe quem é um candidato a governo na coligação do PSB? Eu não sei lhe dizer, mas eu sei que o que for eleito nessa estrutura hoje de mandato, que deixa Ricardo Coutinho com a estrutura de trabalho montada nesse estado, eu acredito que a sociedade só tem a ganhar com isso. Eu quero agradecer também a presença do Coronel Sobreira, que está aqui conosco, o doutor Denis, e mandar um abraço especial para todos os agentes de segurança pública do estado da Paraíba, esses homens e mulheres que, como disse anteriormente, dedicam a vida para salvar outras, né? Que às vezes a gente dedica a vida e não conhece nem a quem a gente está. Aproveita aí no final do programa, manda um abraço para o pessoal aí de Campina Grande que está nos assistindo, é canal 27 também na NET lá em Campina, viu? Isso, eu recebi, eu coloquei no meio de comunicação que estaria aqui hoje. E eu acredito que muitos estão lá ouvindo e eu não ia deixar essa de faltar com mas você me lembra bom. Foi bom você me lembrar. Mas Campina Grande, a quem eu sou filho natural dali, sou filho de cabo de polícia, de origem humilde também, com muita dificuldade na vida, nunca tive facilidade, consegui me formar, né? Fui para uma campanha de deputado só com santinho e adesivo, tive 11 mil votos, quase 11 mil votos, e Campina Grande me deu quase 6 mil votos, né? Então, assim, eu tenho a agradecer a Deus primeiramente, e eu estou aqui, Hermes, hoje, porque Deus quis eu aqui, né? Então, se Deus quis eu aqui, eu agradeço a Deus primeiramente e a todos os paraibanos que confiaram e dizer que eu estive ontem na cidade de Patos, na região de Patos, fui bem acolhido pelos policiais de lá, né? E dizer a todos os paraibanos sertanejos que em breve estou voltando para abraçá-lo e agradecer pessoalmente pelo cargo que hoje estou ocupando, que foi graças aos senhores, amigos e amigas do Alto Sertão, de Campina e de toda a região da Paraíba. Muito obrigado, Hermes, que Deus abençoe a todos nós e estou sempre à disposição quando falarmos de segurança pública. Ok, mais uma vez muito obrigado, Cabo Rafael. Bom, a gente encerra aqui o 27 segundos, agradecendo a audiência de todos. Amanhã estou de novo, volta 9 da noite, aqui na RCTV, do seu jeito para você. Até lá.